do modo como somos pais hoje e princípios que transmitimos afetarão diretamente não só nossos filhos, mas também os nossos netos, os nossos bisnetos e as gerações que se seguem. Como dizia Jonathan Edwards, Deus fez todas as coisas com um propósito. E Deus também tem um propósito para todos nós. E nenhum homem vive em vão. Todos nós deixaremos um legado. E a pergunta é: qual será o seu? O que você deixará para as próximas gerações? Hoje é o Dia dos Pais. E eu creio que a paternidade é a vocação mais sublime que um homem pode exercer. A relação pai e filho é algo tão forte nas Escrituras que o último versículo do Antigo Testamento fala que uma das funções básicas do Messias seria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E é triste nós verificarmos que grandes homens de Deus foram brilhantes em diversas áreas da sua vida, mas fracassaram como pais. Quando nós olhamos para Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas era péssimo como pai. Quando nós olhamos para Eli, que era um excelente sacerdote, mas que não tinha autoridade dentro de casa. Quando nós olhamos para Samuel, um grande profeta, mas que foi negligente como líder espiritual do seu lar. Então, se o nosso cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento familiar, ele é um cristianismo falido. Jó é um dos poucos personagens bíblicos que consegue conciliar espiritualidade com vida familiar. Ele tornou-se um exemplo de perseverança, um exemplo de firmeza, mas em momento algum ele negligenciou a sua função como pai. O livro de Jó fascinou tanto o reformador João Calvino, que 159 de seus 700 sermões foram escritos baseados em Jó. É exatamente nesse livro que encontramos uma das histórias familiares mais dramáticas já vividas na história da humanidade. Jó era um homem extremamente rico, portador de uma reputação invejável. A sua família vivia os mais altos padrões da sua época. Em outras palavras, nós podemos afirmar que Jó tinha toda a condição de dar aos seus filhos tudo o que o dinheiro poderia comprar. Por isso, eu gostaria de convidar vocês a considerar, à luz do texto da palavra de Jó, capítulo 1, versículo 5, quais são as qualidades de um pai aprovado por Deus. Quantos pais temos aqui? Pais. Amém. Quando eu digo pais, estou dizendo casal. Vamos perguntar de novo. Quantos pais tem aqui? Amém. Nós somos pais. E também somos filhos, né? Nós somos filhos de alguém. E é importante nós entendermos e trazer isso para a nossa vida. Se existe algo na palavra que pode nos instruir, que pode nos direcionar, que traz princípios para a nossa vida, vamos ver aonde a gente está errando e aonde a gente está acertando. A Bíblia nos diz que Jó era um pai exemplar.
Diz que decorrido o turno de dias, olha o que a Bíblia diz em Jó 1,5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó e seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então existem algumas considerações que eu quero falar para vocês aqui nessa noite. Primeiro, nós vemos aqui em Jó um pai preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Primeiramente, o texto registra que Jó chamava os seus filhos e os santificava. Então percebam a diferença que faz a liderança espiritual de um pai dentro de casa. Isso é um pai de verdade no sentido estrito da palavra. Jó, preocupado não apenas com a educação dos seus filhos, não apenas com a provisão dos seus filhos, mas sobretudo profundamente preocupado com a vida espiritual dos seus filhos. Então, queridos, o primeiro conselho aqui nessa noite é que antes de você se preocupar com a escola do seu filho, antes de você se preocupar que faculdade ele vai fazer, em que área ele vai trabalhar, preocupe se o teu filho é santo. Faça como Jó, chame o seu filho e o santifique. Coloque as suas mãos sobre ele, sobre a sua cabeça, e o consagre ao Senhor. Você não tem noção do poder que tem isso sobre os teus filhos. Eu pergunto para todos vocês que são pais aqui: você tem feito isso com o teu filho? Você tem colocado as mãos sobre a cabeça dos teus filhos e tem santificado eles ao Senhor? Você está preocupado se os teus filhos estão sendo guardados pelo Senhor, entregues ao Senhor? Porque se nós não entregarmos os nossos filhos ao Senhor, nós entregaremos a outro alguém, pode ter certeza. Então é importante, amados, toda noite eu faço isso. Eu coloco a mão sobre a cabeça das minhas filhas e eu as entrego ao Senhor. E eu peço que o Senhor cubra elas com o sangue. Eu peço que o Senhor proteja, que o Senhor guarde. Isso é importante nós como pais nos levantarmos como intercessores dos nossos filhos, abençoadores dos nossos filhos. A primeira coisa que nós devemos nos preocupar: os nossos filhos amam Jesus? Essa é a maior eficácia que um pai pode ter: colocar Jesus dentro do coração dos teus filhos. E como que eu faço isso, pastor? De modo que não se transforme em religião. Porque acontece em muitos lares cristãos, os filhos odeiam o Deus que os pais dizem que amam. Você conhece lares que é assim? Onde os pais são cristãos e os filhos não querem saber de Deus. Sabe o que nos falta, amados? Paixão pelo Deus que nós professamos. Os nossos filhos se apaixonam por aquilo que nós somos apaixonados. Eu pergunto para você: os teus filhos amam a Deus?
Os teus filhos querem a Deus como você quer? Os teus filhos têm visto paixão no teu coração? Os teus filhos são apaixonados por Deus? Sabe, queridos, eu nunca peguei uma Bíblia e preguei um sermão para minhas filhas, dizer assim: vocês têm que ouvir o que eu estou pregando aqui em casa, porque senão vocês vão para o inferno. Eu nunca fiz isto. Mas as minhas filhas veem que eu sou apaixonado pela palavra, eu sou apaixonado pela oração, eu sou apaixonado por Jesus. E com isso, sabe o que aconteceu? Elas também são apaixonadas por Jesus. É isso que nós devemos entender. Os nossos filhos seguem a nossa paixão. Aquilo que nós somos apaixonados, fará dos nossos filhos apaixonados também. Em segundo lugar, Jó nos ensina que ele era um pai intercessor. Diz o texto que Jó se levantava de madrugada com o propósito de colocar os seus filhos diante do altar. E eis aqui a figura de um pai intercessor. E eu pergunto para você: qual foi a última vez que você levantou de madrugada especificamente para orar pelos seus filhos? Qual foi a última vez que você se pegou indo no quarto do seu filho e dizendo: Deus, cuida do meu filho, cuida, Senhor, naquela parte que eu não consigo cuidar. Hoje os nossos filhos, 80% do tempo deles estão fora de casa, eles estudam, eles trabalham, não é verdade? E se nós não intercedermos por eles, se nós não orarmos por eles, nós vamos perdê-los, porque é um nível de influência muito grande, amados, é um nível de assédio muito grande, e nós precisamos sim interceder pelos nossos filhos. A Bíblia conta que Jó, além de ter um momento de oração com os filhos, ele também tinha um momento secreto, onde ele sozinho apresentava os seus filhos a Deus. E o texto ainda registra que ele oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Sabe o que ele fazia? Ele fazia uma oferta por cada filho. Sabe, quando você vem ao altar para pedir algo para você, mas dizer assim: ó, isso aqui é pelo meu filho, eu vou oferecer uma oferta pelo meu filho. De repente você nunca na tua vida fez isso, porque você não entende o poder que tem isto no mundo espiritual. A Bíblia nos conta que Jó fazia isto, ou seja, não havia sequer um filho que Jó deixasse de orar. Não havia predileções. Jó não ponderava se o filho dava mais trabalho do que aquele, ou se aquele outro era mais bonzinho e obediente que o primeiro. Definitivamente não havia esse espírito no coração de Jó. Diz o texto que ele apresentava os seus filhos individualmente a Deus. Sabe, amados, sempre haverá esperança para a família aonde houver uma mãe que ora. Sempre haverá esperança para a família onde houver um pai comprometido em interceder por seus filhos. Então, antes de falar de Deus para os nossos filhos, nós precisamos falar de nossos filhos para Deus. Precisamos, amados, apresentá-los todos os dias diante do Senhor. Precisamos colocá-los diante de Deus.
e dizer: Senhor, cuida deles, guarda-os, não permita que coisas do inferno entrem na mente deles, entrem no coração deles. Coloca uma redoma, uma proteção. A Bíblia diz assim que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem, que está à nossa disposição, e nós precisamos pedir para Deus: Senhor, coloca a tua proteção ao redor dos meus filhos, ao redor da minha casa, ao redor da minha família. Em terceiro lugar, a Bíblia nos instrui que Jó também era um homem perseverante. Isso porque nós podemos destacar a realidade com que Jó fazia isto. E a palavra empregada aqui é continuamente, dando a ideia de uma prática frequente e ininterrupta. Ou seja, Jó apresentava os seus filhos diante do altar do Senhor todos os dias. Não era por uma temporada, não era porque você ouviu o pastor pregar sobre isso, era continuamente. Jó não desistia de orar para os seus filhos. Então, se o teu filho está no mundo, amados, ore por ele. Se ele já é um servo de Deus, continue orando por ele. Ore sempre. Os seus filhos devem ser o primeiro item da sua lista de oração. A Bíblia fala sobre isso, que aquele que não cuida bem da sua casa, da sua família, é pior do que um ímpio. Não adianta nós estarmos ganhando o mundo inteiro e perdendo a nossa casa. E eu pergunto: qual foi a última vez que você falou de Jesus para a sua família? Qual foi a última vez? Sabe o que vai acontecer, amados? Nós vamos perder muitos daqueles que foram parentes nossos aqui nessa terra, simplesmente porque nós nunca abrimos o coração para falar de Jesus para essas pessoas. Nós nunca abrimos o nosso coração para dizer: olha, você precisa de Jesus. Nós nunca fizemos orações dizendo: Senhor, salva os meus parentes, salva os da minha casa, meu Deus, salva os meus filhos. Nós devemos entender, amados, que nem sempre é o pai rico que deixa a maior herança. O legado da fé é a maior herança que um pai pode deixar aos seus descendentes. É isso, amados. O meu pai e a minha mãe não me deixaram herança nenhuma, nada, nem dinheiro, nem nada, mas eles deixaram algo poderoso, amados, algo muito mais poderoso do que terrenos, casas, carros, dinheiro. Eles deixaram impregnado aqui no meu coração: Jesus, 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 Jesus. E hoje eu posso perder tudo, amados, mas eu sempre digo: perco tudo, mas não perco Jesus. Qual é o tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o tipo de semente que nós estamos lançando no coraçãozinho deles? Qual é, amados? Me entristece, amados, quando eu vejo pais negligentes com os seus filhos. Os nossos filhos são uma terra virgem, amados, que a gente vai plantar o que a gente quiser no coração deles.
Infelizmente, a gente vê tanta criança, né? A gente que é pastor, eu amo criança, amados. E mesmo que eu tenha esse semblante sério, seu tipo Jesus, as crianças se aproximam de mim. É quase como se fosse o malvado favorito. É uma cara de mal, mas as crianças se aproximam. Eu tenho uma atração, eu acho que elas conseguem ver o meu coração. E isso onde eu pastoreei sempre, eu fui rodeado por crianças, viu, Rafa? É incrível. E ninguém faz assim, de ei, vai lá abraçar o pastor. Não. Acontece naturalmente. Eu amo crianças, amados. E eu sei o que as crianças podem se tornar na mão de Deus. Eu sei o que as crianças bem instruídas podem se tornar no mundo espiritual. E eu já vi tanta criança com potencial, nasceu com um potencial dentro de si. A gente olha, a gente já enxerga. E infelizmente os pais conseguem perverter o coração dos filhos e destruir o coração dos filhos. Como assim, pais? Exatamente, pais. Pais que vêm na igreja, mas o coração não é da igreja. Pais que falam de Deus, mas não amam a Deus. Pais que se relacionam com a igreja, mas quando sai das paredes para fora, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de todo mundo, e isso vai gerando no coração dos filhos um ódio também. Os filhos amavam tanto Jesus, sabe, meus irmãos, eu sou daqueles que sentava na frente assim, na época não tinha banco, tinha apenas uma tora assim, e eu sentava naquela tora com uma guitarrinha de plástico, e enquanto os meninos faziam louvor, como o Rafa estava fazendo aqui, eu ficava ali tocando aquela guitarrinha. E olha só onde eu estou hoje, eu sou um pastor. Meus pais nunca me repreenderam, e eu voltava para minha casa, eu nunca vi na minha casa os meus pais falando mal de pastores ou de qualquer irmão da igreja. Mas não havia motivos, havia muitos. Mas eles procuravam não trazer essas coisas negativas que existem em todo lugar, porque nós não estamos no céu ainda, amados. Nós somos um lugar de pessoas imperfeitas, procurando nesse processo ser restaurados por Cristo todo dia, ser mudados por Cristo todos os dias. Seja sábio, meu irmão, quando você sair daqui, leve para a tua casa a tua paixão, o teu amor por Cristo, a tua alegria de ser escolhido no meio de muitos, a tua alegria de ter conhecido a Jesus, de ter irmãos, de ter amigos. Leve isso para dentro da tua casa, que quando se falar no horário da igreja, você não diga aí, já está chegando na hora de ir à igreja. Não, que o teu filho veja entusiasmo, dizer assim, poxa, vamos à casa do Senhor, que alegria, hoje é domingo. Eu lembro que minha mãe já separava a nossa melhor roupa no domingo. Nós éramos pobres, né? Eu estava quase igual o Rafa contando esses dias. Estava igual o filho pródigo, com 2 calças. Nós tínhamos uma assim. Lá na minha casa, amados, a minha calça já tinha sido dos meus 5 irmãos antes de mim. Então quando chegava até mim, estava bastante desgastada. Mas a minha mãe, com toda alegria, passava a nossa roupinha, bem limpinha, bem cuidadinha, e dizia, hoje vocês vão para a igreja comigo. Hoje nós vamos louvar ao Senhor. E no domingo era uma expectativa no coração de criança, de estar na casa de Deus.
de cantar os louvores para Deus, de se alegrar na casa de Deus. Isso foi plantado no meu coração. Isso foi regado no meu coração. E é assim que a gente torna os nossos filhos alguém que ama a Jesus, amados. Nós estamos ensinando agora no discipulado. Estamos ensinando as pessoas a amar a Deus, a ser apaixonado por Deus e transmitir Deus através das nossas vidas. Os nossos filhos têm que estar se relacionando com nós como pais, como se estivesse se relacionando com Cristo. É assim, amados, que tem que ser. É assim que nós aprendemos a ser pessoas de futuro. O verdadeiro futuro está naqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Naqueles que servem a Deus com o seu coração em integridade. Então que nós como pais tenhamos essa responsabilidade pelos nossos filhos. Porque às vezes nós vamos vendo os nossos filhos se transformar em algo que nós nunca ensinamos. Por quê? Porque nós não estamos preocupados em deixar um legado da nossa vida neles. Você já se perguntou para sua filha se ela ama Jesus? Mas ela tem 5 anos, tem 2 anos. Eles já sabem, amados. Não pense que eles não sabem, eles sabem. Eles sabem muito. É engraçado que eu prego aqui para vocês. Vocês estão acostumados com os meus sermões. Mas com as minhas filhas eu não prego, eu falo de Jesus. E às vezes eu pego elas com os olhos cheios de lágrimas, eu estou falando. O que elas estão enxergando em mim? Um sermão bem elaborado ou Cristo? Ou um amor genuíno por Cristo? Ou um fervor por Cristo? O que os teus filhos estão enxergando em você, amados? Entenda isso, queridos. Você já viu aquele velho ditado que pipi não se torce enquanto é? Porque depois de grande, quebra. Então vocês que têm filhos pequenos, vocês têm uma grande oportunidade de plantar Jesus no coração do teu filho. Mas depois que ele crescer, pastor, depois é na base da intercessão, amados. Se você for tentar colocar Jesus no coração de um filho grande, o que vai acontecer? Ele vai se virar contra você, vai se irar contra você, vai se irar contra o teu Deus. Então aproveita enquanto teu filho é pequeno, ensina o teu filho o caminho que deve andar. Crescido, ele não se desviará, amados. É assim que funciona. Então que nós como pais nessa noite dos pais, a gente coloque isso no nosso coração. Entenda que essa responsabilidade não é da igreja, não é do pastor, é tua. O primeiro pastor da tua casa é você. Você como pai, você é o primeiro sacerdote da tua casa. Não deixe o mundo ter uma voz mais ativa do que a tua dentro da tua casa, mais respeitada que a tua dentro da tua casa. Eu já vi filhos que não respeitam pais, mas conseguem respeitar uma opinião de fora. Eu já vi filhos, amados, que o pai fala, ele vira as costas, sai andando, não ouve, mas consegue ouvir amigos, colegas,
pessoas que não têm nada a ver com o seu futuro, ele consegue ouvir. Agora olhe para a vida desse filho. Entenda, se você não assumir essa responsabilidade, alguém vai fazer por você. Entenda, os nossos filhos estão num processo. Sementes estão sendo lançadas todos os dias. E se você não lançar as sementes que Deus colocou no teu coração, alguém vai lançar as sementes que o diabo colocou no coração deles. Se você não lançar as sementes certas, o inimigo virá e lançará as sementes dele, as ervas daninhas dele. Então que nós, como pais, saiamos daqui com esse alerta nessa noite no nosso coração. Eu preciso salvar a minha casa. Eu preciso, gente, entenda, Jesus não veio trazer o evangelho só para você, ele veio trazer para a tua casa também. Lembra quando Paulo está lá na prisão, ele disse assim: crede no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Era para aquele momento. Era para aquela situação, porque aquele carcereiro se desesperou quando a prisão se abriu, os prisioneiros foram soltos, e ele pensou que ia morrer. Paulo disse: calma, você não vai morrer não, a gente está aqui. E ele ficou impressionado com Paulo, e ele diz assim: como eu posso ser salvo? Como eu posso salvar a minha casa? Ele não preocupou-se só em se salvar, ele disse: eu quero isso para mim e para os meus também, como que eu faço? E Paulo diz: crede no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Creia, amados, que você quer um Jesus. Quem ama Jesus aqui? Você quer Jesus na tua casa? Você quer Jesus sobre os teus filhos? Você quer que o teu Jesus seja o Jesus do teu filho? O Jesus da tua filha? Você quer que esse ímpeto que você tem de vir à igreja, de servir a Deus, esteja no coração do teu filho também? Sim, eu quero, pastor. Então comece a partir de hoje, meu irmão. Comece a trabalhar no coração dele. Comece a trabalhar com ele. Comece a ensiná-lo, comece a instruí-lo. Porque muitas vezes nós deixamos as decisões na mão de filhos que não têm ainda o poder de decisão. E aí a gente erra. Quando nós deixamos as decisões na mão de filhos que não têm autoridade para tomar decisão, você erra. Você entende? Eu lembro quando, às vezes eu conto aqui, nosso pai era diácono, como o irmão ali, Anderson, como os irmãos que estão ali, e minha mãe era diaconisa. E eles saíam bem antes do culto, chegavam antes, como os irmãos aqui chegam. E muitas vezes era naquela época que o pessoal gostava de novela, vocês lembram? Lá na época, isso em 1975, por aí. Eu tinha 5 anos de idade, eu era criancinha, mas os meus irmãos eram maiorzinhos. E muitas vezes eles queriam ficar em casa, assistindo novela para não ir no culto. Nosso pai saía antes: não, pode ficar à vontade. Naquela época, as televisões tinham fusível. Vocês lembram? Nós tínhamos uma Telefunken. Era um caixote assim grande, preto e branco. Atrás tinha o bendito, do fusível. Meu pai dizia: não, Deus abençoe vocês. Na época tinha uma vitrola, o pessoal gostava de ouvir uma música. 2 coisas ele fazia, sabendo a idade, média idade, jovens, adolescentes dentro de casa: não, você não pode ficar. Nós éramos em 6 filhos, fiquem à vontade, eu e tua mãe estamos indo, depois eu quero ver vocês lá na igreja.
Aí eles não falavam nada, mas se permitisse, eles ficavam em casa assistindo televisão, ouvindo música e não iam para o culto. Então nosso pai, sabendo, conhecendo, primeira coisa, ele ia atrás da televisão, tirava o fusível, enfiava no bolso, ia na vitrola, tirava a agulha da vitrola, colocava no bolso e dizia: ó, Deus abençoe vocês, tá? Daqui a pouco estejam lá. E eu lembro que ele saía, minha mãe saía, meus irmãos corriam para a televisão, ligavam, não funcionava. Aí quando nós, via que não funcionava nada, era aquela correria, todo mundo indo se ajeitar para ir para o culto, porque não tinha o que fazer em casa. E quando chegava perto do horário do culto, ia chegando aquela escadinha da Dona Edith, todo mundo na igreja. O que era isso, amados? Decidindo por quem ainda não tem o poder de decidir. Era uma instrução. Quando nós chegávamos em casa, aí vinha o ensinamento. Escuta, vocês tentaram ligar a televisão? Sim, tentamos. Tentaram ligar a vitrola? Sim, tentamos. Conseguiram? Não, acho que estragou. Não estragou. Ele pegava, enfiava a mão no bolso, mostrava para nós: agora vai funcionar. Colocava lá atrás, colocava novamente na vitrola. E aquilo ficou na minha mente para sempre. Ensina o teu filho aquilo que é importante, aquilo que é essencial para a vida dele. O que aconteceu devido a esses ensinamentos do nosso pai? Nossa casa, nós somos 6 filhos, 4 meninos, eu sou o mais novo, 2 meninas, 6 pastores. As 2 meninas casadas com pastores. O que é isso, amados? Legado, ensinamento. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mas por que nós nos apaixonamos pelo chamado do nosso pai? Porque quando ele começou, ele não era pastor, ele se tornou pastor. A caminhada dele, a maneira que ele sempre se portou como servo de Deus, nos fez também ser apaixonados por Jesus como ele era. Isso ficou plantado no nosso coração. Plante isso no coração do teu filho e você terá um futuro abençoado. Você terá filhos abençoados. Filho abençoado não é só aquele que venceu na vida, mas aquele que venceu na eternidade. Esse é o filho abençoado. Nós temos sucesso não quando nós fazemos bons filhos. Nós temos sucesso quando nós fazemos bons pais. Amém? Quando os nossos filhos entenderam o nosso legado, para eles transmitir para a próxima geração. Então que todos nós, como pais aqui nessa noite, tenha isso no coração. E vamos abençoar a nossa casa e os nossos filhos. Eles são a maior riqueza e o maior desafio que Deus nos deu nessa terra.